Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. No livro do Apocalipse encontramos os 144.000. Esse tema tem sido debatido e é objeto de intenso, acalorado debate. Os 144.000 são símbolos ou literal? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar o estudo de hoje. Envie seu Espírito Santo, abra nossas mentes para entender o estudo da sua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 6 traz uma sucessão de eventos que acontecem como consequência da abertura de cada um dos 6 primeiros selos, dos 7 descrito no começo da sequência. A sequência é interrompida entre o 6º e o 7º selo. O 6º selo contém os sinais celestiais da segunda vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 6, verso 12 até o 14. E o dia do Senhor, que é o segundo advento. Em Apocalipse 6, 17, temos uma pergunta. Vamos ler Apocalipse 6, o verso 15 e até o 17? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E a resposta é os 144.000. Apocalipse 14, verso 1. O capítulo 7 inicia a descrição de um período na história da Terra, onde os 4 ventos estão sendo seguros para que não causassem nenhum mal ao soprar na terra, no mar ou em qualquer árvore. Verso 1 até o 3. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 7, e o verso de 1 a 3? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles às quais foram dadas fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bom, os 4 cantos da terra são os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. 1 Crônicas 9, versículo 24. 4 ventos são guerras, Jeremias capítulo 51, verso 1 e 2, e Êxodo 10, verso 13 até o 15. Os 144.000, bem como a grande multidão, têm de passar por tempos difíceis.
Os 144.000 são selados antes dos ventos soprarem e terem de suportar as dificuldades que se sucedem. A grande multidão veio da grande tribulação. Vamos ler Apocalipse capítulo 7 e o verso 14? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui encontra-se uma referência àqueles que escaparam da grande tribulação, provavelmente o mesmo evento descrito em Apocalipse 7, o verso de 1 a 3, antes que esta grande tribulação recaia sobre a terra. João mostra outro anjo voando do Oriente, bradando em alta voz, que nada fosse feito até que o povo de Deus estivesse marcado na fronte. Apocalipse capítulo 7, verso 2 e o verso 3. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. E os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento da lei de Deus. Vamos ler Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e depois o verso 20? Também lhe deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Êxodo capítulo 20, verso 8 até o 11. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia é a prova da nossa lealdade a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 1 até o 3. Vamos ler Isaías 56, verso 6? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição.
nos tempos do Antigo Testamento, especialmente do contexto da aliança, selar ou marcar coisas e pessoas tinham diversos significados. Primeiro, propriedade. A circuncisão era uma marca de propriedade mostrando que Israel pertencia ao Senhor. Gênesis 17, de 9 a 12. De modo análogo, o sumo sacerdote de Israel tinha em sua mitra uma placa com a frase Santidade ao Senhor, Êxodo 28, 36 até o 38, indicando sua especial consagração a Deus. No livro de Apocalipse, por diversas vezes, os santos são chamados de sacerdote. Apocalipse, capítulo 16, verso 1, capítulo 5 e o verso 10, e o capítulo 20 e o verso 6. Portanto, a marca na fronte sugeria sua dedicação especial a Deus. Proteção. Desde os tempos antigos, o objeto ou a pessoa que fosse tomado como propriedade imediatamente ficava sob proteção. Em Êxodo, capítulo 12, há outro exemplo onde o sangue do cordeiro marcava e dava proteção aos primogênitos contra o anjo da morte. Êxodo capítulo 12, verso 12 e o verso 13. Outros aspectos relacionados ao selamento. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6 e o verso 8? Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aqui os israelitas foram ordenados a colocar os mandamentos de Deus como um sinal atado em seu braço e fronte. Nos versos anteriores, Deuteronômio 6, versos 5 até o 7, há fortes indicações de que esse ato deveria simbolizar uma resposta do ser inteiro, no campo dos pensamentos, emoções e mesmo comportamento, e deveria permear todas as áreas da vida. Portanto, o simbolismo do selamento na fronte, Apocalipse 7, verso 3, e a marca falsificada da besta na mão, Apocalipse 13 e o verso 17, simbolizam respectivamente uma resposta integral do ser a Deus, ou conformidade à vontade do inimigo. Vamos ler Apocalipse 12 e o verso 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12 e o verso 17 fala sobre o remanescente. Apocalipse 13, de 1 a 10, segue e menciona que os santos não vão se envolver com adoração universal e falsa. Apocalipse 13, o verso 11 até o 18, fala de um grupo que não é mencionado por um nome específico, que não aceita a marca da besta e não adora a besta ou a sua imagem. Apesar do universal boicote econômico e o decreto de morte que visam os remanescentes fiéis de Deus, há um grupo de sobreviventes
que vivem com Jesus, os 144 mil de Apocalipse 14. Obviamente, o remanescente, os santos, aqueles que não recebem a marca da besta, não adoram a besta e a sua imagem, e os 144 mil são o mesmo grupo. As passagens estão ligadas linguística e estruturalmente. Em Apocalipse 14, verso 1, quando os 144 mil estão no monte de Sião vitoriosos com o Cordeiro, eles são descritos como tendo escrito na testa. João parece sugerir que os vitoriosos da última crise serão aqueles que têm o caráter semelhante ao de Cristo estampado sobre o seu próprio. Na temática de Apocalipse 7 e 14, em contraste com Apocalipse 13, no conflito final, todos refletirão o caráter de Cristo ou de Satanás, o nome dele, do Cordeiro e o nome de seu Pai. Os 144 mil não se contaminaram com mulheres, eles são virgens. Isso significa que eles não entraram em um relacionamento com a religião falsa ou eles se separaram dela. Eles seguem Jesus aonde quer que ele vá, João 10, verso 27 e 28, e são transformados pela graça de Deus. As tribos mencionadas em Apocalipse 7, de 1 a 8, não são exatamente as mesmas que aparecem na promessa. Ezequiel 48, verso de 1 a 8, e depois o verso 23 até o 29. E também Gênesis 49, verso 1 até o 28. E as 12 tribos deixaram de existir no período do exílio. A enumeração das tribos é muito incomum. A tribo de Dan está ausente, enquanto Manassés já deveria estar contida em José. Efraim não é mencionada. No entanto, Levi é contada. Judá é encontrada em primeiro lugar e de Benjamim em último, formando um parêntese que engloba as tribos do Reino do Norte. Portanto, dificilmente seja possível encontrar os 144 mil israelitas literais. As Escrituras retratam os 144 mil como a igreja especial de Deus no tempo do fim. De acordo com Apocalipse 7, eles são capazes de sobreviver em meio à tribulação, aguardando o retorno de Jesus. Eles são chamados de primícias, indicando que uma colheita maior será realizada e que eles não são os únicos a serem salvos, por terem seguido o Cordeiro por onde quer que ele for. E já que eles não se juntaram à falsa adoração, eles estarão com Jesus no Monte Sião e diante do trono de Deus em seu santuário celestial. No Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Gálatas 3, o verso 26 até o 29. Diante disso, somos levados à conclusão de que os 144 mil serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus, também chamado de Israel espiritual. Romanos 9, versos 6 até o 8 e 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Eles são um grupo específico de seres humanos que mantém um relacionamento especial com Jesus. Em Apocalipse 14, o verso 12, os santos é um outro nome para os 144 mil. Esses santos são caracterizados pela paciência, por guardar os mandamentos e pela fé de Jesus. E na mentalidade hebraica, o número 12 é o número da perfeição de governo, e 1000
é o número da plenitude divina. 144 mil sugere uma vastidão dos selados e a perfeição e completeza da Igreja de Deus. Uma vez que as 12 tribos de Apocalipse 7 devem ser interpretadas simbolicamente, sugere a indagação: podemos entender o seu número como literal? Um outro fator importante para caracterizar os 144 mil seria a noção de uma característica descrita que João parece seguir. É dito reiteradas vezes que João ouvia alguma coisa e então, virando-se, vê outra. Porém, o que ele vê não é algo essencialmente diferente daquilo que ouvira, e sim a mesma coisa descrita em outras palavras. Ou seja, Apocalipse 1, ele ouve acerca de uma voz como de trombeta, e então vê um como o Filho do Homem. Ambas informações referentes a um único ser, Jesus Cristo. Ouve acerca de 7 igrejas, então vê 7 candeeiros de ouro, de maneira semelhante, e não 2 realidades distintas, mas 2 descrições do mesmo objeto. No caso, as 7 igrejas da Ásia. Esse mesmo padrão se dá em Apocalipse 5, verso 4 e 5, Apocalipse 17, verso 1 até o 3, e Apocalipse 21, o verso 1 até o 3. Logo, esse fenômeno não deveria ser ignorado no capítulo 7. Nele, João ouve o número de selados, e então vira-se e vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de modo que aqui não teríamos 2 realidades diferentes, mas sim 2 descrições da mesma coisa, ou seja, os 144 mil e a grande multidão do capítulo 7. São 2 descrições do mesmo grupo de pessoas. Deste modo, as 2 cenas dos 144 mil e a multidão incalculável se trata de 2 imagens descritivas da mesma mensagem. Deus protege e salva o seu remanescente, o exército militante em pé pelo Senhor e sua causa nos últimos dias, e a segunda, esse mesmo exército triunfante na glória eterna. Ambos são o mesmo grupo em circunstâncias diferentes. Ambos os grupos retratados no capítulo 7 são os mesmos, apenas representados em momentos diferentes. A igreja militante e a igreja triunfante. Os 144 mil são a igreja do tempo do fim de Deus na terra. A grande multidão é a igreja do tempo do fim no céu. Os 144 mil são a igreja do tempo do fim militante de Deus. A grande multidão é a igreja do tempo do fim triunfante de Deus. Os 144 mil simbolizam a grande multidão, a multidão inumerável que atravessará a crise final da terra. Há razões para se acreditar que Jesus não virá para buscar um pequeno grupo de remidos, nem 2 grupos de justos vivos na terra, mas um remanescente fiel composto por uma multidão inumerável de todas as nações virá buscar um povo que terá passado por muitas dificuldades, mas que contou com a proteção de um Deus. Ele enxugará pessoalmente toda lágrima. Apocalipse 7, verso 17. Não quer você se preparar e fazer parte desse grupo dos 144 mil? E aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar.
Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Senhor, perdoe nossos pecados, guie-nos, Senhor, em seus caminhos, envie seu Espírito Santo, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.